Agora políticos ocidentais e a mídia mainstream querem que você odeie o Irã. Trump, Netanyahu ou qualquer político americano sempre repetem o mesmo discurso sobre o Oriente Médio. O Irã não deve ter uma arma nuclear porque é a maior ameaça à segurança da região. Mas, após uma simples análise, o exato oposto é verdadeiro. O Oriente Médio e o mundo seriam muito mais seguros se o Irã tivesse uma bomba nuclear. Eu sei que isso parece loucura, mas você deve estar se perguntando: como o Irã, tendo acesso a uma arma tão destrutiva, poderia tornar as coisas mais seguras? Mas a verdade é muito mais complexa. A resposta é dissuasão. E é a única razão pela qual a União Soviética e os Estados Unidos nunca lutaram na Terceira Guerra Mundial. Idealmente, teríamos menos armas, porém, não vivemos em um mundo ideal. E esse idealismo ignora a realidade da situação geopolítica. No momento, Israel possui cerca de 90 ogivas nucleares estimadas. Isso lhes dá uma vantagem totalmente desproporcional na região. E é exatamente por isso que Israel pode fazer o que quiser sem quaisquer consequências. Não é surpresa que Israel esteja atualmente bombardeando 4 países diferentes enquanto simultaneamente realiza um genocídio de 2 anos contra o povo palestino. Mas o principal alvo deles é o Irã. Por isso, há poucas semanas, lançaram um ataque não provocado contra o país por perseguir armas nucleares que nem mesmo possui. Mas e se eles tivessem? No vídeo de hoje, vamos detalhar exatamente como seria esse cenário. Sendo honestos, Israel está buscando uma mudança de regime no Irã. Esse tem sido o foco da política externa israelense nos últimos 30 anos. O atual governo israelense acredita que a maioria das terras na região foi prometida a eles por Deus e que eles são o povo escolhido. Principais funcionários do gabinete pedem abertamente pela expansão das fronteiras de Israel para as descritas na Bíblia como parte do Grande Israel. Isso inclui grande parte do Egito e da Síria modernos, e isso não é apenas retórica. Israel já anexou vários territórios na Síria. O desejo deste governo extremista de direita de expandir seu território para seu povo escolhido segue exatamente o mesmo roteiro de regimes fascistas do passado. Considere a pressão de Hitler para expandir a Alemanha para o leste em busca de Lebensraum para os arianos, ou a busca de Mussolini para construir um novo império romano no norte da África. Porém, ao invés de superioridade racial, os ultracionistas israelenses adotam uma abordagem teocrática, afirmando que Deus prometeu essas terras a eles. Para assegurar o que creem ser seu destino divino, os israelenses precisam eliminar quaisquer obstáculos regionais que possam contestar essa meta. Para garantir isso, todos os governos da região devem ser desestabilizados. Com uma população de apenas 9 milhões, Israel não pode enfrentar seus vizinhos sozinho. E é aqui que os Estados Unidos entram. Através do American Israel Public Affairs Committee, Israel domina a política dos Estados Unidos da América, comprando a lealdade da grande maioria dos políticos americanos. Essa influência é tão forte que os políticos americanos usam abertamente uniformes militares israelenses no Congresso, hasteiam bandeiras de Israel fora dos escritórios do Congresso e defendem os interesses de Israel acima dos americanos. Você tem um dos políticos americanos mais reconhecíveis em Ted Cruz, afirmando que um de seus maiores objetivos na política era apoiar os interesses de uma nação estrangeira. Entrei no Congresso 13 anos atrás, com a intenção declarada de ser o principal defensor de Israel no Senado dos Estados Unidos. Trabalhei todos os dias para fazer isso. Tais ações seriam inimagináveis se você as replicasse com qualquer outro país. Essa captura política permitiu que Israel recebesse bilhões dos Estados Unidos da América anualmente, totalizando mais de 305 bilhões em ajuda dos Estados Unidos da América desde 1951. Como resultado, os Estados Unidos da América foram arrastados para inúmeros conflitos no Oriente Médio contra os vizinhos de Israel. Basta ouvir o General Wesley Clark explicar o plano da América para eliminar todos os adversários de Israel. Semanas depois, nessa época, já bombardeávamos o Afeganistão. Perguntei se ainda iríamos à guerra com o Iraque e ele respondeu que era pior que isso. Ele disse que estendeu a mão em sua mesa, pegou um pedaço de papel e falou: "Acabei de receber isso de cima", referindo-se ao escritório do secretário de Defesa. E ele disse: "Este é um memorando que descreve como vamos derrubar 7 países em 5 anos, começando com o Iraque e depois Síria, Líbano, Líbia, Somália, Sudão e terminando com o Irã." Eu perguntei se era classificado. Ele respondeu que sim. Eu disse, bem, não me mostre isso. Quase todos esses países foram neutralizados. O Iraque foi eliminado com a mentira de que eles tinham armas de destruição em massa.
A Líbia foi devastada por bombardeios da OTAN, ficando totalmente instável. A Somália é um estado falido. O Sudão enfrenta uma guerra civil. A Síria foi derrubada com apoio dos Estados Unidos da América e Israel. O Hezbollah no Líbano foi amplamente enfraquecido. O último obstáculo, Irã. Atualmente, o Irã é uma nação totalmente soberana, independente da influência dos Estados Unidos da América e de Israel. Em 1953, o primeiro-ministro iraniano, Mohammad Mossadegh, procurou nacionalizar o petróleo do Irã, tirando o controle da British Petroleum. Como resultado, ele foi derrubado em um golpe apoiado pelos Estados Unidos da América e pela Grã-Bretanha. Os Estados Unidos da América, então, instalaram o Shah, cuja ditadura durou até a Revolução Islâmica de 1979. Desde então, o Irã permaneceu fora do controle dos Estados Unidos da América, levando-os a impor sanções devastadoras à economia iraniana. Essas sanções devastaram a moeda do Irã e dificultaram sua capacidade de importar bens críticos, incluindo medicamentos que salvam vidas. Apesar desses desafios, o Irã mostrou uma resiliência notável. O país se tornou em grande parte autossuficiente ao desenvolver muitos produtos por conta própria. Eles também buscaram alternativas às parcerias ocidentais, com a iniciativa do Cinturão e Rota da China e a adesão à Rede Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O Irã tem criticado fortemente o genocídio de Israel contra os palestinos, apoiando grupos de resistência armada na Palestina, Iêmen e Líbano. Como resultado, o Irã se destaca como o maior e último obstáculo restante à total dominação de Israel na região. Com Trump no poder, Israel finalmente teve um presidente dos Estados Unidos da América disposto a apoiar seus ataques ofensivos ao Irã com o objetivo de derrubar o último dominó. Israel não atingiu apenas alvos militares, mas estendeu os alvos para delegacias, telecomunicações e outras infraestruturas civis, com a intenção de causar uma mudança de regime. Mas esses ataques apenas encorajaram o povo iraniano, unindo-os em torno de seu governo. As inteligências israelense e americana acreditavam erroneamente que o Irã precisava apenas de um pequeno impulso para que o povo iraniano derrubasse seu governo por eles. Eles acreditavam no mesmo no Iraque em 2003, onde pensavam que os iraquianos os receberiam como libertadores, mas enfrentaram uma insurgência que durou uma década. A arrogância ocidental é evidente quando bombardeiam um país alegando ajudar o povo. Embora seja verdade que há descontentamento no Irã, especialmente entre as gerações mais jovens, a simples verdade é que mudanças já aconteceram no país. O Irã moderno difere muito do que a mídia ocidental retrata. Imagens virais nas redes sociais mostram um lado do Irã pouco conhecido pelos ocidentais. Ruas modernas, senhoras andando sem lenço ou com um lenço nos ombros. Quase 70% dos formados em ciências e engenharia no Irã são agora mulheres. E na indústria médica, os homens compunham 70% dos estudantes de medicina e médicos do país cerca de 20 anos atrás. Porém, as mulheres reverteram a situação e agora são 70% dos estudantes de medicina no Irã. No entanto, líderes ocidentais afirmam querer ajudar essas mulheres matando-as diariamente no Irã e em Gaza. O Irã tem seus problemas, mas a mudança deve sempre vir das pessoas dentro do país. Bombardeios e mudanças de regime impostas não geram transformações duradouras. A história mostrou repetidamente que isso só leva à morte, destruição e instabilidade. O Irã lançou um ataque de mísseis de 2 semanas contra Israel em resposta aos ataques ilegais à sua soberania. Os ataques expuseram falhas no domo de ferro de Israel e danificaram significativamente a infraestrutura e a economia do país. Atualmente, ambos os países concordaram com um cessar-fogo frágil, mas muitos analistas geopolíticos acreditam que esse conflito está destinado a reacender no futuro. É apenas uma questão de tempo, isso porque os objetivos excessivos de Israel não foram alcançados. Eles não vão parar de atacar o Irã até que haja um governo submisso a Israel. E é aqui que o conceito de o Irã adquirir um dissuasor nuclear se torna crucial. A única razão pela qual Israel é capaz de agir com táticas tão agressivas é porque é o único ator na região com armas nucleares. Se o Irã obtivesse uma arma nuclear, isso mudaria completamente a geopolítica da região. A teoria da destruição mútua assegurada entra em jogo. Este princípio mantém a paz ao estabelecer que se um país usar armas nucleares para destruir o outro, ambos serão obliterados no processo. Uma situação de perda mútua impedindo que os países provoquem um conflito devido à ameaça desse resultado. Esse é o principal motivo pelo qual os Estados Unidos da América e a União Soviética nunca passaram de uma guerra fria para uma guerra quente. Isso também explica por que os Estados Unidos da América não entraram em conflito militar direto com a China, apesar das hostilidades contínuas. E você não precisa olhar para as superpotências para ver a dissuasão nuclear em ação.
A mesma lógica se aplica a estados menores, desafiando a influência americana. Veja 2 exemplos reais de como funciona a dissuasão nuclear. Primeiro, a Líbia. Sob Muammar Gaddafi, a Líbia já teve a melhor qualidade de vida de toda a África. Gaddafi era um líder anti-imperialista e pan-árabe, embora governasse com poder absoluto. Suas políticas levaram a uma melhoria significativa nos padrões de vida do povo líbio. Ele priorizou a redistribuição dos recursos do país, como as vastas reservas de petróleo, para beneficiar seu povo em vez de corporações ocidentais. Consequentemente, universidades, saúde e eletricidade eram gratuitas. Este é o mesmo crime que levou à derrubada do ex-líder do Irã. Entendendo o perigo de se opor aos Estados Unidos da América após o golpe contra Mohamed Mossadegh em 1953, Gaddafi iniciou um programa de armas nucleares para garantir o poder regional e a independência da Líbia. Em 2003, após testemunhar a invasão do Iraque e o destino de Saddam Hussein, Gaddafi concordou em abandonar o programa nuclear líbio. Mas isso provou ser um erro fatal para Gaddafi, que encontrou uma morte violenta e brutal como resultado direto. Rebeldes, apoiados pelo Ocidente e bombardeios da OTAN, em 2011, transformaram a Líbia em ruínas. Um país que já ostentava a melhor qualidade de vida na África, agora tem mercados de escravos a céu aberto há mais de uma década. A Líbia tem sido um estado falido, dilacerado por conflitos e instabilidade. Porém, o Ocidente não se importa, desde que não ameace Israel. Se a Líbia não tivesse desistido de seu programa nuclear, dificilmente o Ocidente teria ousado bombardear e interferir em seus assuntos internos. Isso nos leva à Coreia do Norte, um caso interessante. Os Estados Unidos da América têm deixado a Coreia do Norte sozinha ao longo dos anos. Eles não podem se envolver com a Coreia do Norte como fazem com outros países, pois sabem que ela pode responder proporcionalmente a qualquer provocação. Como resultado, os Estados Unidos da América focam em estrangulá-la economicamente com sanções. Apesar da oposição ideológica da Coreia do Norte aos Estados Unidos da América, o dissuasor nuclear a manteve viva. Sem ele, provavelmente a Coreia do Norte não existiria hoje. A Líbia e a Coreia do Norte são exemplos dos caminhos que o Irã pode seguir como alvo do Ocidente. Os Estados Unidos da América mostraram que a única forma de um país ganhar respeito como nação soberana é por meio de dissuasão nuclear. Sem isso, você não é verdadeiramente soberano. Sua existência depende inteiramente da visão de Washington sobre o seu país. Agora, se você argumenta que o Irã não deveria ter armas nucleares, você deve primeiro explicar por que Israel, ou mesmo os Estados Unidos da América, deveriam ser autorizados a possuí-las. O que qualifica um país a ter uma arma nuclear? Os critérios lógicos deveriam ser racionalidade e pacificidade. No entanto, tanto os Estados Unidos da América quanto Israel são objetivamente beligerantes. Desde outubro de 2023, Israel realizou mais de 17 mil ataques em 5 países, incluindo o território palestino ocupado, Líbano, Síria, Iêmen e Irã. Israel também está há quase 2 anos cometendo genocídio contra os palestinos, o crime mais hediondo que uma nação pode cometer. Estima-se que o número de mortos esteja em torno de 100 mil pessoas, com algumas estimativas indicando centenas de milhares de mortes secundárias. Israel também realizou um ataque ilegal ao Irã, violando o direito internacional. Apenas 4 países no mundo se recusaram a assinar o Tratado de Não Proliferação Nuclear, ou Tratado de Não Proliferação Nuclear. Esses países são a Coreia do Norte, Índia, Paquistão e, claro, Israel. Além disso, Israel não coopera com a Agência Internacional de Energia Atômica, a Agência Internacional de Energia Atômica, que busca promover o uso pacífico da energia nuclear e inspecionar o uso militar. Israel se recusa a permitir que esses inspetores examinem suas instalações nucleares, que permanecem envoltas em segredo. Em contraste, o Irã, como um Estado moderno, nunca iniciou uma guerra. É membro tanto do Tratado de Não Proliferação Nuclear quanto da Agência Internacional de Energia Atômica e passou por inspeções frequentes e minuciosas de seu programa nuclear. O Irã aderiu ao Acordo Nuclear Iraniano, até que os Estados Unidos da América se retiraram, minando a confiança nas negociações. O Irã também se provou consistentemente como um ator racional. Depois que os Estados Unidos da América assassinaram ilegalmente seu principal general, Qassem Soleimani, no primeiro mandato de Trump em 2020, o Irã entendeu que precisava responder para preservar sua soberania e dignidade nacional. Diante de uma agressão ilegal, o Irã escolheu o pragmatismo. Em vez de escalar para um conflito direto, o Irã disparou mísseis no deserto, perto de uma base militar americana, alertando os Estados Unidos da América previamente para evitar vítimas.
Eles repetiram essa estratégia em junho de 2025 em resposta a outra provocação ilegal, onde os Estados Unidos da América lançaram bombas bunker em sites nucleares iranianos. O Irã alertou previamente os Estados Unidos da América e alvejou áreas desocupadas próximas a bases americanas, demonstrando ações de um ator racional. É preciso uma paciência imensa e racionalidade para responder a uma agressão tão flagrante de maneira tão medida. Os Estados Unidos da América basicamente imploraram ao Irã para retaliar, mas o Irã não mordeu a isca. Agora, o Irã tem todos os motivos para adquirir uma arma nuclear, e é claro o porquê. Uma arma nuclear provou ser a única forma de ter a soberania respeitada e o único dissuasor eficaz contra mais agressões de Israel e dos Estados Unidos da América. Os falcões de guerra que defendem a mudança de regime no Irã querem que você acredite que, se o Irã obtivesse uma arma nuclear, lançaria imediatamente contra Tel Aviv ou Nova York. Mas isso não faz sentido. Levaria anos para o Irã desenvolver mesmo poucas armas. O único propósito de adquirir armas nucleares seria dissuadir agressões, não para atacar primeiro. Se o Irã iniciasse um primeiro ataque nuclear, garantiria sua completa aniquilação pelos Estados Unidos da América. Como resultado, suas intenções óbvias e declaradas são apenas adquirir um pequeno número de armas para dissuasão contra mais agressões israelenses. A história mostrou que o Irã não é agressivo e age racionalmente. As acusações contra o Irã descrevem, na verdade, o comportamento de Israel. O Irã é pintado como um regime teocrático, a principal causa de instabilidade na região e o maior patrocinador estatal de terrorismo. Israel é governado por um governo teocrático fanático. Como líder, Netanyahu chegou a dizer que o mundo cairia junto com Israel. Israel é a maior força desestabilizadora na região, tendo iniciado guerras contra todos os seus vizinhos e arrastando os Estados Unidos junto. E por último, Israel patrocinou inúmeros ataques terroristas, incluindo a detonação de pagers e rádios explosivos em mercados públicos, matando várias crianças. Um ataque descrito por especialistas da Organização das Nações Unidas como uma violação aterrorizante do direito internacional. E recentemente detonando carros-bomba em bairros civis em Teherã. Toda a acusação é uma confissão. Apesar da supremacia militar de Israel na região permitir a manipulação do cenário político, o Irã segue defendendo sua independência. A busca do Irã por um dissuasor nuclear é uma resposta racional às ameaças de Israel e dos Estados Unidos da América. O caminho a seguir deve envolver o reconhecimento das preocupações de segurança do Irã e uma abordagem mais equilibrada e pacífica para o Oriente Médio. Só assim podemos quebrar o ciclo de violência e instabilidade que afeta a região há décadas. As ambições nucleares do Irã, em vez de alarmantes, podem ser a chave para um futuro mais estável e seguro para o país e toda a região. Espero que tenham apreciado nosso aprofundamento na complexa situação atual do Irã. Como sempre, continuaremos acompanhando essa história, pois é provável que o cessar-fogo não dure para sempre. Não há dúvida de que haverá contínuos conflitos e animosidade entre Israel e Irã, e definitivamente você pode contar com este canal do YouTube para trazer tudo sobre geopolítica. Agradeço a todos que assistiram até aqui pelo apoio. Não se esqueça de se inscrever e comentar abaixo. Adoraria saber sua opinião sobre a apresentação de hoje. Mas o mais importante, estou ansioso para vê-los em nosso próximo vídeo em breve.